Louvado seja o nome do Senhor, meu querido irmão, pelo seu ministério. E eu peço a Deus que desde agora te unja os teus lábios, para que esses próximos 25 minutos a gente seja abençoado com o pão do céu, que você vai entregar para nós agora. Deus te abençoe, meu irmão. Vai nessa tua força. Amém, amém. Obrigado aí pelo convite. E, na verdade, eu estou sempre aqui pelo YouTube, né? Mas, assim, para ter o privilégio de partilhar a palavra de Deus é mais incomum, né? Eu vi aqui algumas pessoas dizendo, eu amo esse pastor, eu quero dizer que eu também amo todos vocês, tá? E ao CEMEI, nossos irmãos, nossa família, a gente tem uma ligação muito forte e a gente agora decidiu estar envolvido nesse ministério, não somente individualmente, mas também como família. Por isso que estamos começando no sábado 1º de abril, no primeiro sábado de abril, o curso de Apocalipse. O CEMEI vai pregar. Nós tivemos antes um curso bíblico geral, que foi feito pelo Mateus, que é o nosso sobrinho e pastor também. Depois eu peguei Daniel e nós estudamos juntos Daniel até o último capítulo, foi bom demais, está lá em nosso canal. E agora, CEMEI vai iniciar o Apocalipse, que tem tudo a ver com esses últimos dias aí, né? Bom, hoje, como eu gosto muito de falar sobre família, eu queria hoje deixar um recado para o casal, porque a base da família está ali no casal, né? Se o casal caminhar bem, os filhos vão bem, a família, de modo geral, vai ser abençoada pela felicidade desse casal. E aí eu queria falar sobre a unção do Espírito Santo na vida dos dois, porque, infelizmente, não pode ser na vida de um só. A relação de conjugalidade é uma relação de duas mãos, né? Tem a ida e tem a volta. Então, eu dou amor, eu quero receber amor. Eu dou carinho, quero carinho. O outro me dá atenção e requer atenção. Isso é tão comum que o próprio Deus diz, eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam pela madrugada me acham. Portanto, não tem jeito, né? É uma unidade dual. São dois em um. Um em dois. Então, e ali está representada a pessoa de Cristo no marido e a pessoa da igreja na esposa. Ok? Então, na unção do Espírito, tudo fica melhor. Nós estamos falando aqui e na sala 57, não sobre a unção do Espírito Santo, meramente, mas sobre a plenitude, o derramamento, aquele que os discípulos pediram naquela época, hoje nós estamos pedindo. É um reforço maior, é uma porção dobrada, que é o necessário para concluir a obra. Porque nós cremos, eu tenho dito isso ao pastor Wagner constantemente, e digo também a vocês, que nós estamos todos na unção do Espírito Santo. Ok? Todos nós estamos na unção do Espírito Santo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz, mas aquele que nos confirma convosco, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, aqueles que se converteram, aos nascidos da água e do Espírito, que eles estão na unção do Espírito Santo, que Deus deu essa unção no Espírito Santo. E João, escrevendo a sua primeira carta, 1 João 2, 20 e 21, também diz, ora, vós tendes a unção da parte do Santo de Deus. Vós tendes a unção da parte do Santo de Deus. E todos têm conhecimento. Então, João está dizendo na sua primeira carta que nós aqui que estamos reunidos nessa sala, nesse lugar, todos nós estamos na unção. Temos a unção da parte de Deus. E aí ele reforça ainda, no capítulo 2, no verso 27, ele diz, quanto a vós, a unção que dele recebeste
fica em vós. E a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. Então, muito mais nós que estamos nessa vibe de estar aqui toda segunda. Eu até vi aí alguém falando no chat. Essa reunião tinha que ser todo dia, pastor Semei. Vamos lutar para isso. Eu vi uma pessoa dizendo isso. Se vira aí, Semei, para pensar nessa hipótese. Mas o povo está querendo todo dia. E lá na sala 57 também. Então, nós não estamos ali nem aqui por uma coisa que já temos. Tá? Porque o Santo de Deus, o nascido do Espírito, que todos nós fomos batizados um dia, de modo geral, pode ter um ou outro que ainda não vai se batizar, que ainda não se batizou, mas vai se batizar um dia. Então, essa turma toda que desceu as águas, que recebeu o Espírito Santo da promessa e do perdão e da unção e do pecado, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós que o recebemos, estamos com ele. Nós não vivemos pecando mais. Nós tínhamos essa vida, agora não vivemos mais pecando. Essa é a vida do cristão. Peca, mas peca circunstancialmente, ocasionalmente. Então, essa é a vibe que se espera de um casal. E, inclusive, agora, depois que eu descobri essas coisas, todo casamento que eu faço agora, eu levo uma botijinha com nardo e faço a unção dos casais, dos cônjuges. Ok? Recentemente, eu fiz o casamento do Mateus com a Núbia, que é o meu sobrinho, que é pastor, e fizemos ali a unção dos dois, a renovação da unção dos dois. Então, assim, o casamento, marido e mulher, precisam estar na unção. Senão, não resiste, não vai conseguir. Porque a perspectiva do casamento é para sempre. É lógico que, em muitos casos, tem havido separação, divórcio, mas é porque não estavam na unção do Espírito Santo. Ou não estão na unção do Espírito Santo. Aí vai embora tudo. Ou ele não está, ou ela não está, ou os dois não estão. Para que chegue uma separação. Porque se amarem, é porque estão na unção. Porque a unção do Espírito Santo é que nos inspira a esse amor. Então, tudo fica mais leve, tudo fica mais compreensível. Mas tem que ser os dois. Porque não é uma conjugalidade, não é uma aliança, não é um compromisso assumido diante de testemunhas, diante do ministro que realizou e diante do próprio Deus, que nós fazemos aqueles votos, dizendo que na pobreza, na riqueza, num grande apartamento ou numa pequenina casa, vamos com saúde ou com doença, vamos até que a morte nos separe. E cada um está dizendo isso hoje de modo diferente, mas todos dizem mais ou menos a mesma coisa. E por que de repente, com poucos anos ou com muitos anos, o amor acaba? Né? É isso que me dizem muitos. Eu digo, olha, eu não entendo isso, porque para mim, Paulo escreveu para os Coríntios, e no meu entender, o amor jamais acaba. É uma das últimas frases aquele clássico texto que fala do amor. E ao fim ele diz, o amor jamais acaba. E o amor jamais acaba porque o amor é o próprio Deus. Bom, hoje eu queria ficar com esse texto, começar, né, com esse texto de Gênesis, que ajuda a gente a começar essa reflexão, Gênesis 2, verso 1 a 24, que diz o seguinte: então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. O resto da história você já conhece, né? Deus uniu e disse que eles não deviam se separar, que Deus uniu, não separe o homem. Isso Jesus já afirmou quando os fariseus perguntaram se podiam separar da carta de divórcio. Ele disse não, um não sonoro. Mas como eles eram teimosos, disseram, não, mas Moisés dava. O senhor está dizendo, não, mas Moisés dava. Jesus respondeu incisivamente, Moisés dava por causa da dureza dos seus corações. Mas não foi assim no começo. Deus fez um só homem para uma só mulher.
Deus fez um só homem para uma só mulher. E o que Deus uniu, o homem não separe. E aí, para termos uma visão mais precisa dessa realidade, nós precisamos ir ao Calvário, onde Cristo reinicia o processo da recriação. Nesse processo, ele dá a vida, ele está ali na cruz, um soldado enfia uma lança na costela do segundo Adão, que é Cristo, e de lá sai água e sangue. Água e sangue é o pacto, é o concerto, é o sentido da existência da igreja, a eclésias, que é a noiva, que é a esposa, que é a mulher. Água e sangue porque água purifica e o sangue redime. Sem o pacto de água e sangue não existe eclésias, não existe igreja. Então a igreja existe por um pacto, pela morte de Cristo. Na morte de Cristo encontramos a vida. Por isso que nós nos alegramos e nos entristecemos. Então, você que está me ouvindo agora, que é a esposa, você é o símbolo da igreja imaculada. Por isso que é dito na Bíblia, tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. E o marido que me ouve agora é o Cristo da relação. Então, como é que deve ser essa relação? Essa relação só pode ter sentido se ela for ancorada na unção do Espírito Santo. A unção que recebemos no batismo e que renovamos no dia do nosso casamento, assumindo todos aqueles compromissos fundados no amor. Bom, então assim, o que é que essa unção nos dá para que compreendamos melhor essa perspectiva do casamento, da conjugalidade na unção do Espírito Santo? Estamos caminhando, né? E o casal que está aqui, ou o cônjuge que está aqui nessa sala, está buscando a plenitude. Nós estamos aqui implorando que nos dê mais, que nos dê aquele reforço do alto clamor, tá? Que é para a gente encerrar a obra e Jesus vir embora buscar a gente e nos levar para viver com Ele para sempre, né? Quem crê, diga amém, escreva aí no chat, eu vou, eu quero ir com meu marido, eu quero ir com a minha esposa, eu quero ir com a minha família, eu quero ir com meus filhos. Escreva aí. Confesse, né? Declare a sua alegria e a sua esperança nisso. Mas vamos lá. Bom, o livro de Atos, no capítulo 10, verso 38, Pedro declara o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, porque Deus era com ele. Então, por que Jesus, depois do batismo ali, quando foi ouvida uma voz no céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e eu espero que hoje, pela renovação da nossa unção, porque ela deve ser renovada sempre que nos reunimos num momento como esse, quando acordamos de manhã, quando deitamos à noite, porque a unção, diz Ellen White, escritora da Igreja Adventista, que ela deve ser renovada como o batismo, e que Jesus renovava toda manhã a sua unção e o seu batismo. E nós não nos consideramos superiores a ele, mas muito inferiores, e por isso necessitamos mais ainda dessa renovação, que ocorrerá aqui e agora, para você que está nos assistindo, que está nos assistindo, né? E esse tema de hoje vai lá para o nosso canal também. E eu espero que muitas pessoas estejam assistindo e entendam que esse é o momento no recôndito do seu quarto, da sua sala, do seu coração, de renovar a sua unção e de implorar a Deus que logo, logo nos dê a graça da sua plenitude. Ok? Então, Jesus, depois da unção, ele começa o ministério dele para valer. E aí, por isso que o texto diz de Pedro, e ele saiu fazendo bem a todos. Então, irmãos, quem está na unção, faz bem ao outro, tá? Porque o Espírito Santo lhe influencia, lhe toca, né?
se o empodera dessa unção. Então vamos lá. É sobre empoderamento, a primeira característica da unção. Então, o casal que está na unção, o que a recebe, que é um nascido, que são dois nascidos do Espírito, ele recebe 4 atributos. O primeiro deles é o poder. Então, o casal ele é empoderado. Tá? Vocês foram empoderados. Digam glórias a Deus e acreditem nisso. Cada um individualmente no dia do batismo, mas ali no casamento, Deus reempodera o casal. E eles entram na unção. Bom, uma unção especial, né? Para a unidade dual, para os dois. E por que eles precisam desse poder? Eles precisam desse poder para serem fiéis um ao outro. Porque não está fácil hoje em dia. Nem na igreja. A maneira como a turma se veste hoje em dia, tanto os homens como as meninas, é um atentado ao pudor. Então, ali mesmo no convívio, né? Eu sempre falo que lá fora tem as piriguetes, mas na igreja tem as pirigóspels, que são aquelas meninas perigosas, estão ali, mas ela é joio, ela não é trigo. E os pirigóspels também, que estão lá, que não fazem parte, né? Como diz Romanos 9, 27, o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Então, estar na igreja não significa muito. Estar no Espírito significa tudo para nós. Então, Deus nos empodera quando nos unge. Note que Gideão foi empoderado, Jesus foi empoderado, Sansão foi empoderado, e tantos outros, né? O próprio Davi, o próprio Pedro, o próprio Paulo, né? Todos foram empoderados quando receberam o Espírito Santo. E a própria Bíblia diz, né? E Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, tá? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e a partir dali a vida desses homens muda, ok? Então, um casal ungido está empoderado. E isso é a promessa de Jesus. Ele mesmo disse com seus lábios: todo poder me é dado no céu e na terra. Eu vos concederei o poder do Espírito Santo. Então, muito mais do que qualquer pessoa individual, o casal precisa disso. Porque hoje o inimigo está focando nos lares. Primeiro ele derruba os lares e em seguida a igreja, porque os lares são constituídos, a igreja é constituída desses casais e seus filhos, suas famílias. Então, destruindo lá a casa, ele destrói a igreja. Por isso que essa união requer sacrifício, requer poder, né? Poder para trabalhar, para sustentar a casa. As meninas que trabalham, além de casa, ainda trabalham fora. Essas meninas precisam de poder para isso. Nós, homens, maridos, também, a luta lá fora, e chega em casa para ajudar o filho num dever, para ajudar a esposa nos afazeres. Isso é o Espírito Santo. E é preciso os dois estarem integrados nisso, pensando no outro, empoderados para o outro. Isso é porque faz bem, né? Isso é para o marido, para a esposa, é para os filhos. Isso é para fazermos o bem, primeiro para Deus, depois para o outro e depois para nós mesmos. É por isso, inclusive, que alguns se separam, porque não está dando mais. Mas essa não é a vontade de Deus. Ele deixou isso claro quando disse que Deus uniu, o homem não separa. É lógico que muitas vezes isso foge do controle daquele que não é a parte culpada na relação. Aí você entrega a Deus, ele vai cuidar. Ele sabe como fazer. E ele compreende a vontade desse que está na unção do Espírito, que lutou, que fez tudo para manter essa relação. Mas eu volto a dizer, esse é o ideal de Deus. É que os dois, não pode ser só um. E a segunda graça, o segundo atributo é a proteção. O casal que está na unção, ele recebe a proteção.
o texto lá de Crônicas diz que não toquei no meus ungidos, nem maltratei meus profetas. Se tocar, toca na menina dos meus olhos. Então nós, casais na unção, somos a menina dos olhos de Deus. Mexeu com vocês dois, mexeu com Deus. Mexeu com vocês, mexeu com a igreja de Deus. Santa, pura, imaculada. Por isso que a Bíblia diz, fostes cortados da rocha. Que é essa união nossa com Cristo, nós, igreja, com Cristo, o noivo, recebe o mesmo simbolismo que o casal recebe. Que Deus quer aplicar ao casal. Então, assim, Deus protege. O inimigo só toca se Deus autorizar. Tentaram matar Jesus muitas vezes. Quando garoto, bebê, depois, quando iniciou seu ministério, em outro momento pagaram para os mercenários irem lá e matar Jesus. Mas ninguém conseguiu. Só quando Deus abriu a guarda e permitiu que lhe tocassem. Aí ele cuspiram, esbofetearam, colocaram uma coroa terrível em sua cabeça e o mataram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Pode ser até que você sofra, porque Deus abriu a guarda por alguma razão. Ele precisa preparar a gente para momentos futuros que virá para ele. E também para entrar no céu, né? Só entra no céu quem passou pela angústia e pelo sofrimento também. Por isso que ele disse, tomai cada um a sua cruz e siga-me. O mundo perseguiu a vós, mas também perseguiu a mim. E eu venci o mundo. Então não são do Espírito. E ligados a Jesus, não há nada que nos impeça. Ele nos protege, ele nos guarda. E quando é preciso, ele abre a guarda para nós nos prepararmos para entrarmos no céu. E assim foi com o próprio Jesus. Aconteceu muito sofrimento, muita dor. E muita guarda, muita proteção também. E assim é a nossa vida, porque a experiência de Cristo é a experiência da igreja. Então Deus nos prometeu unção, nos deu já a unção. Todos nós aqui nessa sala estamos empoderados e protegidos, porque estamos na unção. O que queremos agora é clamar por um poder muito maior, para nos dar a condição de encerrar a obra, que seja para nós, para a próxima geração, mas aqui estamos clamando por muito mais. Eu aqui estou falando da unção comum que todos recebem quando se batizam. A não ser que tenhamos nos batizado falsamente. Isso também acontece. É por isso que a igreja está cheia de joio e de trigo. A outra virtude, outro atributo que Deus nos coloca, além do poder, da proteção, ele também coloca a santidade. Quando Deus unge um homem ou mulher, ele santifica. E santificar significa separar para uso sagrado. Então, o casal que cultua, o casal que lê Bíblia, o casal que partilha, que deságua, né? O casal que faz bem ao outro, né? O casal que se preserva para Cristo, o casal que se entrega a Ele, que tem prazer em ler, inclusive, outras coisas além da Bíblia, que visem lhe santificar, lhe preparar para os momentos que virão à frente. Aqui está a paciência dos santos, diz o livro do Apocalipse. Só aqueles considerados santos, empoderados como santos, protegidos, guardados e declarados como santos, receberão a glorificação no futuro. Nós estamos no processo, né? Nos santificando cada dia mais. E nessa santificação, vamos nos aperfeiçoando, nos tornamos cada vez melhores. É por isso que a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós queremos ser, para a esposa, o melhor marido do mundo. Para o marido, a melhor esposa do mundo. Em santidade. As palavras ditas um ao outro, as palavras ditas aos amigos, as palavras ditas aos filhos, as palavras ouvidas, precisam ser palavras em santidade. A roupa que vestimos, o sexo, a cama, o leito sem mácula, representam aqui a santidade atribuída, imputada sobre nós
pela unção do Espírito Santo. Você hoje é santo, e todo dia é santo, e todo momento é santo. Não é tanto pelo que você ou eu fazemos, ou pelo que o casal faz, mas é porque isso é um atributo dado diariamente. Hebreus, que estamos lendo agora nesse trimestre, o livro afirma que Cristo está intercedendo por nós no céu todo o tempo. E ele intercede todo o tempo para nos manter santos. Para quando o inimigo chega e acusa, ele diz, não, esses são meus, esses são santos. Então, o santo é esse que vive em santidade. Ele cai, ele peca, mas isso é um acidente, não é a vida, não é o viver em pecado, acariciando o pecado, viver em pecado. Isso o nascido do Espírito, o ungido, não faz mais. Isso ele fazia quando ele era um pecador. Agora ele é um santo, ungido, separado para a honra e glória de Deus. Quando Deus santifica, ele separa para uso sagrado. E, finalmente, quando Deus unge um casal, Deus lhe atribui a fragrância. Paulo diz que é a fragrância de Cristo. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. E aí eu pergunto você, garota, que está me ouvindo agora aqui, aqui eu tenho, deixa-me ver, aqui eu tenho a Marileia, eu tenho aqui a Roniusa, a Vera Farias. Poxa, só tem menina aqui, eu quero ver se tem algum homem também, não é possível, né? Tem a Alicia, encontrei agora o João Bispo, ok? Tem aqui um homem perdido aqui no meio dessas meninas, rapaz. É mesmo que a sala 57, é uma infestação de menina, só dá menina aí. Naqueles quadrinhos ali, eu já contei, é uma média de 80% a 85% de meninas e pouquinho rapazes, né? Eu pergunto para essas meninas e para os rapazes que estão por aqui, o Afonso, encontrei agora mais um, o Elvio, que tipo de perfume você está exalando para sua esposa, para o seu marido? Você é esse perfume de Cristo? Você é esse cheiro de vida para a vida? Né? Você é o bom perfume de Cristo, segundo Paulo? Como é que é ser um bom perfume para a mulher? Entendeu? Como é que é isso? Poxa, é compreendê-la, é ouvi-la, é entender que, como diz o Cláudio Duarte, tem muitas caixas funcionando na cabeça dela. E as meninas precisam entender que nós, homens, de modo geral, é uma caixa só. Então, vai devagar, não fala tudo de uma vez. E tem alguns homens que têm a virtude de ter umas caixinhas a mais, mas, de modo geral, é uma caixa só funcionando, uma de cada vez. Então, assim, compreender as meninas, né? Elogiá-las, dizer palavras que toquem o coração, ser mais carinhoso do que temos sido, mais atencioso, sabe? Defendê-la, protegê-la, guardá-la. Entender o homem no seu tempo, porque o homem é meio agitado, é meio inquieto, né? Manter-se bela, porque o homem é muito atraído pelo belo. Você é linda, maravilhosa. Foi por isso que ele casou. Tinha menina assim, a fim dele, mas ele disse, não, eu quero essa daqui. É a princesa que ele escolheu. Então você é linda. Mas algumas estão feias, embora sejam lindas. Relaxaram. Então, cuida da beleza, cuida da sua aparência, porque o homem é muito atraído pelo que vê. E as meninas pelo que ouvem. Então, cuida do teu marido. Dá atenção para ele. Vive a vida com ele como se fosse a sua igreja. Vive a vida com ela como se fosse dela o seu Cristo. Como Cristo trata a sua esposa. E como a sua esposa, a igreja, trata o seu Cristo. Há hipótese de separação? Jamais. Porque eles estão unidos pelos laços do amor. É por isso que a aliança é o símbolo de um objeto que não
Um círculo que não tem começo nem fim. É porque o amor não pode terminar, porque o amor é o próprio Deus. E quando eu sou o perfume de Cristo para o outro, eu sou aquela pessoa que ama, que entrega a Deus ao outro. Porque Deus é uma dádiva. Então, eu vivo a minha vida dando dádivas para ela. E ela vive a sua vida dando dádivas para mim. Quem vai resistir a um casamento desse? Dadivoso, dando o Espírito Santo ao outro, sendo o bom perfume de Cristo para o outro. Bom, na minha casa, eu não mando, e nem a Rosinha manda. Quem manda na nossa casa é Jesus. Tentamos mandar um outro no começo, mas a gente viu que não dava certo, porque quem manda nos dois é Jesus. Por isso, hoje eu termino fazendo um apelo para você, para o casal, para as pessoas que nos ouvem agora individualmente, não estão ainda com o seu namorado, com o seu marido, esposa, ou já estão, mas não estão aqui na sala os dois juntos, não importa. O meu apelo a você, ao final, é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Abra o seu coração para receber a unção do Espírito. E ele vai lhe dar poder, proteção, santidade e o bom perfume de Cristo. Agora eu vou viver para enriquecer o outro com a minha presença. Porque quando eu chego na unção do Espírito, que o outro sente o meu perfume, não resiste. Porque assim era no passado. Zaqueu não resistiu. A pecadora não resistiu. A menina que estava na casa de Simão não resistiu. Se parar e prestar atenção no outro, sentir o seu aroma e perceber a luz do brilho dos seus olhos, não resiste. Era assim com Jesus. Por isso as meninas vieram ao encontro dele, quando Lázaro já estava morto, e disseram: se tu estivesses aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Porque quando nós estamos na unção, nós chegamos aonde for para iluminar, para dar vida, para enriquecer o outro com a nossa presença. Receba hoje a unção do Espírito Santo.